Eita, povo santo, graças e paz, povo de Deus. Amém? Pergunta ao teu irmão, meu irmão, você confia no Senhor? Qual foi a resposta dele? E aí? Foi? Foi sim? Foi? Meu irmão, você confia no Senhor? Qual foi a resposta dele? Qual foi a resposta? Totalmente? Menino, essa é uma braba também, viu? Uma braba no lado positivo. Menino, totalmente. Eu esperava um sim. Totalmente, aleluia. Como a pastora Elis disse aqui, nós estamos iniciando uma temática relacionada à confiança no Senhor, tá? E aí esse mês de outubro é o mês da confiança. Diga para o teu irmão aí, meu irmão, Deus está nos chamando para confiarmos nele totalmente. Não é só total, é totalmente. Amém? Amém? Só alguns avisos rapidamente. Dia de quarta-feira, a partir das 19 horas, nós temos o Clamai, culto de oração. Amém? Então, igreja geral, tá? Vem embora para cá, para nós orarmos juntos, tá? Toda quarta-feira, a partir das 19 horas. E quando chega a sexta-feira? Sexta-feira nós temos o culto de avivamento, a partir das 18 horas. Esse culto é transmitido pela rede, tá? Você que perdeu, dá uma acessada lá no nosso canal do YouTube, que tem lá todas as ministrações, tá? A pastora até falou aqui, não foi? Sexta-feira ela falou sobre entrega. Você vai lá, dá uma assistida lá, tá certo? Deixa aquele like também e se inscreve no canal. E dia de hoje, dia de domingo, a partir das 15 horas, nós temos o nosso culto de celebração. Se você que estava com o celular na mão, se você que estava com o celular e olhando alguma coisa, não pegou e não enviou esse link para outras pessoas, faça isso, tá? Pega o link e envia para outras pessoas, para receber a bênção de papai. Amém? Aleluia. Glória a Deus, né? Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 125. A nossa Bíblia no Salmo 125. Salmo muito bonito, né? Eita. Amém. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui. Só um minuto, tá, gente? Rapidinho. Glória a Deus. Você abre a Bíblia aí, Salmo 125, só dá uma guardada. Amém? Vai encaminhar aí. Glória a Deus. Vou botar lá no principal, tá, pastora? Tá lá, acho que... Peraí. Ok? Aleluia. Você fica de pé, em reverência à palavra do Senhor. Eu fico imaginando, gente, só um paralelo. Eu fico imaginando quando os líderes de Israel, eles pegavam a lei, eles liam. Tinha uma direção para ler aos sábados, lerem as leis que estavam escritas na Bíblia. Eu imagino que não era nada menos do que umas 12 horas. Eu imagino isso, porque ele leia. E lá as crianças juntos, e todo mundo lendo, escutando lá a palavra, lá, ó, atento, tá? Porque é por meio do ouvir a palavra de Deus que a fé vem para dentro da gente. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus, tá? Então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não solta qualquer besteira não, solta a palavra de Deus, amém? Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes, são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Diga eternidade.
como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora para, diga, a eternidade. Amém? Amém? Vamos repetir comigo só o início. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Eternidade. Aleluia. Pai, nós agradecemos por tua palavra, no nome de Jesus, que nossa mente fique ligada totalmente, como foi lançado aqui, no Senhor, no nome de Jesus. Nenhuma distração aqui é permitida, nenhuma bagunça, nenhuma confusão é permitido nesse lugar, nem na nossa mente, Paizinho amado, no nome precioso e poderoso de Jesus. Amém, povo santo? Podeis sentar, meus amados. Eita, papai do céu. Gente, Deus é muito lindo, viu? Deus é lindo demais. Você já viu a lindeza de papai? Já? Para mim não ia ter um que se acusasse. Se você não viu a lindeza de papai, olhe para mim. Olhe para mim. Eu sou bonito igual a meu pai. Eu tenho essa confiança nele. Você é bonito igual a papai? É ou não é? Amém, né? Ah, tá. Para mim vocês tinham visto já a lindeza de papai. Tá bom? Você que está em casa também, você é lindo igual a papai, viu? Amém? Então, nesse mês, como a gente estava conversando de início, nós iremos falar sobre confiança. E traremos algumas realidades que nós colocamos que confiamos no Senhor, mas quando entra o mais, já sabe que a confiança já foi pro beleléu, né? Não é verdade? Confiar, por isso que eu gostei da palavra totalmente, menino. Confiar é acreditar plenamente. E acreditar é ter fé. A pastora até falou aqui, não foi? A fé é a firmeza, é o firme fundamento das coisas que não existem, mas eu por fé eu creio, por fé eu acredito, por fé eu chamo a existência. Mas onde é que está a nossa confiança às vezes nisso? Quando a gente lê esse salmo, nós vamos ver o seguinte: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se deixam abalar, mas permanece para sempre. Confiança, eu me torno, quando eu confio em papai, eu me torno no lugar onde foi realizado a obra do templo do Senhor, em Jerusalém, no Monte Sião. Nesse local foi onde Salomão ele construiu aquele belíssimo templo. Lembra quando a gente vai ler a Bíblia, né? E está lá, Salomão usou um monte de material, os melhores materiais, as pessoas doavam para poder construir o templo, tá? Foi nesse lugar, o monte de adoração. Amém? Amém? E aí o complemento dele, no versículo 2, vem dizendo: como os montes cercam Jerusalém, porque Jerusalém ela é cercada, é como se fosse uma fortaleza, tá? Um monte de monte. Assim é o Senhor. Diga: assim é o Senhor em volta de mim. Quando eu confio plenamente no Senhor. Então existe o quando, tá? Amém? Infelizmente, nós, seres humanos, nós muitas vezes não confiamos no Senhor completamente. Sabe como é que a gente sabe disso? Como é que a gente tem essa ideia? Quando começa a vir a dificuldade. Nós, na nossa ideia, na realidade às vezes fantasiosa da nossa mente, nós precisamos viver sempre no bom e no bem.
Porque quando chega um momento de adversidade, a minha confiança vai embora. Quando eu estou no pior momento da minha vida, a minha confiança já ficou lá atrás. E ainda mais, eu vou culpar Deus por tudo que está acontecendo comigo. Porque Ele não me escuta, porque as minhas orações, eu estou orando de madrugada, eu estou jejuando, eu estou tendo a minha intimidade com Deus. Eu vou cobrar de Deus algo que eu não deveria cobrar. E aí, quando isso ocorre, eu tiro o pé da confiança do Senhor. Lembra que está lá no Salmo? Monte que não se abalará, mas que durará para sempre. Eu saio desse monte e vou para outro lugar. Já não sou mais comparado como o Senhor. Tudo que me cercava, que o Senhor está dizendo, imagina só Deus cercando a gente. Eu saio desse cerco que o Senhor está e coloco o meu pé para fora. E o que é que ocorre? A proteção do Senhor foi embora. O que eu dizia como confiança já foi há muito tempo. E eu fico à mercê dos meus próprios entendimentos e do que o mundo oferece. Às vezes nós queremos lutar contra o mundo, mas não é o mundo que está lutando contra a gente. É a gente que permite que o mundo venha para dentro da gente. Como é que eu quero lutar dizendo que eu não quero deixar as circunstâncias do mundo para ficar preso a ele? Isso não é confiar totalmente no Senhor. Isso não é confiar plenamente no Senhor. A base do Senhor, ela não se abala porque ela não tem razão humana. Ela não se abala porque ela não tem a razão de mundo. Ela tem a razão eterna. Pela razão eterna, nada vai abalar. Se o Senhor diz que aqueles que confiam nele são como os montes de Sião que não se abalam, o Senhor está dizendo que ainda vai existir adversidade, mas se você está no Senhor, você não vai se abalar. Vai existir tribulações, mas se você estiver no Senhor, você não será abalado. Eu imagino, sabe o quê? A casa dos 3 porquinhos. Sabe a casa dos 3 porquinhos? Eu vou soprar e vou derrubar a sua casa. Casa 1, vento, foi embora. Casa 2, madeira, foi embora. Palha, né? Foi embora. Terceira, tijolo, rebustado. Não foi isso? Não foi. Às vezes nós deveríamos entender pelo menos um pouquinho dessa historinha de criança, para entender que eu preciso viver numa casa que ela é indestrutível. E essa casa indestrutível é só no papai, é só no Senhor. Aí quando chega uma situação complicada, eu estou vivendo o pior momento da minha vida, Deus não olha para mim. Eu digo para Ele alguma coisa, mas Ele não cumpre o que eu quero. E Deus é o que é teu. Deus é papai, não é parceiro não. Deus é papai. Papai não tem muito acordo não. Papai não tem acordo de dizer, olha, vem cá amiguinho. Não tem não. O ser humano, ele gosta de manipular situações para ele, mas para Deus não tem situação que ele seja manipulado não. Querendo cada vez mais favorecimento em prol do Senhor, não precisa. Nós não precisamos fazer nada para que Deus ame mais ou ame menos a gente não. Ele já ama e pronto. Mas se eu não estou com essa confiança dentro de mim, eu vou começar a me abalar pelo mundo. E aí mais à frente, o que é que vai acontecer? Queda. Aí eu vou lá, vai eu ter que remar tudo de novo. Buscar devagarzinho. Então a base do Senhor, Ele, na confiança do Senhor, está pautada na eternidade. Enquanto eu não confiar na eternidade que Cristo deixou, eu vou me abalar pelas situações desse mundo. Antes de ontem, há 3 dias ou 4 dias atrás, vou botar uns 5 dias, foi quando eu estava conversando com a pastora Elis,
do que Deus poderia trazer quanto temática. E a gente conversou rapidamente, né? A gente orou. Quando foi de madrugada, Senhor, é confiança, viu? Então tá bom. Quando foi na outra madrugada, aí ele levanta de novo, né? Aí eu fiquei de 2 até umas 5 da manhã. Ele me fez lembrar da minha trajetória. Quem conhece a gente lá do início mesmo, sabe que como foi complicado. Minha pastora Érica está aqui, que é a pessoa mais próxima, tem Silvia também, as pessoas mais próximas que viveram conosco a nossa dificuldade para chegar até o dia de hoje. Eu lembro quando, às vezes, no momento da traição com Elis, com a pastora Elis, antes do evangelho, e quando ela começava a falar, ela falava, né? Naquele momento de fúria que toda pessoa tem. E aí eu ficava calado. Eu ficava para mim mesmo, né? Dizia, tá vendo tu? E agora? Eu falando para mim mesmo, tá? Tá vendo tu? E agora? Quando eu terminava de falar isso, eu dizia, vai passar, porque eu confio num Senhor que é todo poderoso. Quando as coisas em casa estavam mais apertadas, financeiramente, de relacionamento, eu dizia, vai passar. O Senhor é poderoso. Ele vai me ajudar a passar por isso. Ele está aqui de prova. Qual foi o dia que eu briguei com ela, quando nós estávamos no nosso desentendimento maior? A pastora Érica também está aqui de prova. Eu baixava no Senhor e dizia, vai passar. E quando eu começava a dizer, vai passar, o Senhor dizia, prova. Quando dizia, vai passar, o Senhor dizia, prova. Amém? Amém aí? Sabe por quê? Porque às vezes nós queremos chegar no muito de Deus sem passar pelo pouco. Não tem como. Você pode ser criado no berço de ouro. Você vai precisar chegar no pouco para depois saber o que é muito. E nesse pouco, nesse momento que você está mais na maior dificuldade, é que você vai ter a realidade do seu coração exposta. E aí Deus vai entender se você confia nele mesmo ou não. Porque nesses momentos todos, quando ocorria isso, sabe o que é que eu faria? Quando que eu fazia? Eu dizia, Deus, eu vou ser aprovado. Eu não vou resmungar com o Senhor, eu vou ser aprovado. Se o Senhor está me dizendo que é para eu ficar assim, eu vou ficar, porque eu quero a sua aprovação. Eu não quero a aprovação de ser humano nenhum, eu quero a sua aprovação. A partir do momento que eu coloquei a minha motivação na aprovação de Deus, tudo começou a se transformar na minha vida. Aí as coisas que eram mais simples não começavam já a me abalar mais. Tem um livro chamado acho que é John Bevere, A Isca de Satanás é John Bevere, né? Que vem contando algumas situações como a gente morde a isca. E Deus foi tão lindo comigo que Ele foi mostrando assim, ó, claramente: tu vai morder isso daqui? Aí eu fazia olhar, eu faço não. Sabe por quê? Porque naquele momento lá atrás, de maior dificuldade, eu aprendi que aquilo dali existiria como uma isca no futuro. E aí, nesse contexto, nessa construção que o Senhor trouxe, eu posso dizer hoje que dificilmente vai ter alguma situação que pode abalar no Senhor, tá? Dificilmente ocorrerá alguma situação que vai me abalar no Senhor. Se você não tem essa confiança no Senhor, sabe por quê? O que é que está ocorrendo? É porque você está pautado ainda em coisas do mundo.
Você está pautado ainda no que o Senhor quer oferecer para a sua vida. O Senhor não tem obrigação, não. Você precisa confiar em Deus porque Ele é, não porque Ele mostra para você, porque Ele dá para você, porque Ele oferta para você, não. Se fosse por isso, os profetas da antiguidade, eles deixariam Deus de lado. Nós estamos no momento de leitura bíblica e estamos exatamente no livro de Jeremias. Jeremias e Isaías. Gente, não teve um cara que sofreu como Jeremias, não. Jeremias foi lá para profetizar, era só contra Israel, dizendo, tu vai ser preso e pronto. Deus está dizendo que tu vai para a Babilônia. É melhor quando tu fizer um acordo com eles, vai lá na tranquilidade, porque assim tu vive bem lá dentro. Mas se tu não for na tranquilidade, tu vai morrer ao fio da espada. E aí depois ele chega lá no centro do pátio, fica preso no pátio e tome dizer, olha, os babilônios vão vir, vão te levar. Cansaram de escutar Jeremias, pegaram Jeremias e colocaram onde? Dentro de um poço de lama. Jeremias ia morrer. Mas o favor do Senhor era com Jeremias, tirou ele do poço de lama, voltou para onde? Para o meio da cidade, para Jeremias falar novamente. Às vezes queremos sempre que melhore, mas será que essa é a vontade real do Senhor para a nossa vida? Sem que a gente tenha aprendido literalmente a passar pelo momento difícil para confiarmos plenamente no Senhor? Ou queremos viver uma fantasia cristã, uma ideologia de Cristo? Porque Cristo não é ideologia não, Cristo é realidade viva. Cristianismo é o que eu vivo em Cristo Jesus. Nós olhamos para o Facebook, olhamos para o Instagram, vemos muita fantasia cristã. Muitas fantasias. Quando nós vamos em busca dessa realidade, é uma realidade que não existe. Então é uma fantasia para mostrar ao povo que não, Cristo é desse jeito. Não é. Não é dessa forma. Eu confio em Deus, tá? Confio. Quando acontece alguma coisa que não é do meu agrado, eu vou dizer, não, Deus não... É igual aquele, acho que é Tartaruga Tuxê, né? Não sei, acho que é uma... Poxa, das antigas, viu? Ninguém me ama, ninguém me quer, não é isso? Não tem? Quem é das antigas, o novo agora nem sabe o que é que eu estou falando. Mas não, ninguém me ama, ninguém me quer, não. Porque não foi feito o teu gostinho? Não é bem assim não. A minha confiança em Deus não está firmada no que Ele me dá, mas está firmada no que Ele é para mim. Enquanto não tivermos esse entendimento, o sofrimento vai continuar a existir. O coração vai continuar a ser magoado. Não vai conseguir ter referência em nada. Tudo vai ser uma areia movediça, né? Uma areia movediça, um lago de lama, onde eu piso e afundo, Precisamos mudar a base da nossa vida. Precisamos colocar a nossa base. Precisamos colocar a nossa base no lugar certo, na rocha segura. Porque se estiver em qualquer lugar a gente sai. E aí, abre lá em Jeremias 17, 5 para a gente ver. Eu li, eu fiquei, meu Deus do céu. Jeremias 17, 5. Quando nós não temos a firmeza no Senhor, acontece o início desse versículo. Eu coloco a minha confiança em ser humano. E aí o Senhor diz: maldito aquele que põe sua confiança em homens, que faz da humanidade mortal a sua força. Aí vê só, Jeremias 17:5, tá? Mas cujo coração se afasta do Senhor. Versículo 6. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem,
habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Olha para cá. O que é que está acontecendo com a tua vida? Tu estás confiando em quê? Trouxe um retrato da vida? Essa leitura onde eu estou vivendo, que é um deserto para mim, porque de início eu confiava em tudo que era meu, e cada vez mais deserto chegava. Eu confiava em tudo que eu fazia, e cada vez se tornava mais árido. Eu cheguei a dizer assim, mesmo assim, eu faço, meu Deus, o Senhor só abençoa a Elisa, é? Ela que é a bênção da família, quer dizer que a minha vida eu não tenho direito a nenhuma bênção? Eu não consigo abençoar a minha família com nada que eu produzo? Porque Elis tinha um convívio com Deus totalmente diferente do que eu tinha. Ela tinha uma intimidade gigantesca na minha frente. E eu via as coisas chegando, eu fazia, não foi por conta de mim não, foi por conta de Elis. E chegava tocando, não foi por conta de mim não, foi por conta de Elis. Porque eu confiava no que eu fazia. Eu tinha confiança em mim, não era em nada não. E aí quando a gente começa a ver esse retrato, a gente percebe que a nossa identidade não está escrita a confiança no Senhor. Está escrita a confiança em algo. Aí você define qual algo. Cuidado na admiração com pessoas, para que você não coloque a sua confiança em tudo que ela está dizendo para você, porque a sua confiança tem que estar na palavra do Senhor. Nós aqui trabalhamos com o discipulado, amém? O seu discipulador, ele não é Deus. Seu discipulador é uma pessoa que Deus constituiu na sua vida para lhe ajudar a caminhar. Ele não vai lhe levar para o lugar que você deve ir, não. Ele vai estar junto com você, mas os passos são seus. Então não venha colocar a sua confiança de vida no discipulador, não, porque se ele errar, você vai culpá-lo. Isso tudo se chama intimidade. Então, povo de Deus, uma questão de entender sobre a questão da confiança no Senhor é o tamanho da minha intimidade. Eu pensei em fazer aqui uma situação, né? Mas eu vou falar somente. Pastora Érica está com os líderes dela, todo mundo de olho fechado. Quem é líder sabe. Se ela disser senta, o que é que a gente faz? Vai abrir o olho para saber? Os líderes sabem. Vai abrir o olho para saber? Não. Se ela disser, pode sentar, meu filho, a gente vai sentar. Nós iremos sentar. Esse é o tamanho da intimidade. A intimidade que é construída. A intimidade, ela é relacionada a conhecimento. Eu não confio se eu não tenho intimidade, se eu não tenho conhecimento. Dá para entender? Então, para de resmungar. Se abre com o Senhor e começa a dizer a Ele, pai, eu acho que eu não confio no Senhor nessa área aqui não, porque eu estou querendo a minha força, deixa Ele atuar. Naquele está, tenha firmeza. Poxa, eu estou firme aqui, ó, porque o Senhor já me mostrou que é isso. Deus é desse mesmo jeito. Com Deus, se Ele disser, pule de um pé só, eu vou pular. Se Ele disser, plante bananeira, nunca plantei bananeira na minha vida, mas Ele está dizendo que é para plantar, Ele vai me dar condições de eu fazer isso. Mas eu só vou saber disso quando eu começo a ter intimidade com o Senhor. Quer chegar na confiança de Deus? Vai buscar intimidade. Não queira inverter não. Para de querer escutar as vozes que só estão dos profetas. Vai escutar a voz de Deus diretamente por Ele. Para de querer adorar humanos pela palavra que está saindo da boca dele. Aqui está cheio da palavra de Deus, ó. Aqui, ó, cheinha de palavras de Deus, do início ao fim. Se você se agradar, não tem a ver comigo, nem tem a ver com ele, tem a ver com você.
Se você se agradar, não tem a ver comigo, nem tem a ver com ele, tem a ver com você. Mas nós precisamos sair desse ambiente de comodidade no Senhor. O Senhor não nos chamou para ser cômodos nele, mas sim ativos nele. E só é ativo aquele que confia nele. Muitos buscam um chamado. Eu quero o meu chamado, Senhor. Mas como? Se vai dar um passo para frente e não consegue avançar. Como é que eu posso? Como é que Deus pode dar uma direção e dizer, não, se eu botar Adriano ali, Adriano vai se desviar? Não vai ter como. Então comece a mudar a sua base. A sua base tem que estar como a monte de Sião. Ele não vai se abalar. Até que Deus volte. Até que Jesus volte. Surfando na nuvem de glória. Aí eu pergunto, como é que está a sua confiança no Senhor agora de novo? Pergunta para o teu irmão, como é que está a tua confiança no Senhor? Qual é a resposta? Diga não, em nome de Jesus, fica aí. Fica aí. Deus não é a melhor pessoa para você barganhar com Ele, não. Então hoje saia com esse entendimento daqui. Eu confio no Senhor por quem Ele é, não pelo que Ele dá. Ele vai dar um carro? Tá bom. Tá bom? Ele vai dar milagre de cura? Beleza. Mas isso não pode ser a minha motivação de estar em Deus. Eu vim conversando com Elis agora no carro, bem rapidamente, né? Eu fiz, imagina se a pessoa diz que aí a gente tira como esperança, né? A palavra que coloca como fé, mas é colocado como esperança, e coloca, eu tenho esperança que melhore. Deus, eu tenho esperança em Deus que melhore. E se Deus não quiser que melhore? Me diga aí. E aí? Ele vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar te amando. E aí, como é que vai ser a nossa reação? Ele não presta. Ele está me fazendo viver o pão, né, que o pessoal diz, né? O pão que o diabo amassou. Vê que miséria. E se Deus não quiser, o que é que você vai fazer? Você vai parar de confiar nele porque ele não quis? E agora? Busca a resposta no Senhor. Precisamos buscar a resposta no Senhor. Não vai buscar a resposta em ser humano não, que ele não vai dar a resposta correta não. Sabe o que mais acontecia nesse tempo de Jeremias? Era o povo tentando dizer, não é mentira de Jeremias, vice. Não, Deus, o Senhor de Israel, eu falo em nome do Senhor de Israel, a gente não vai para a Babilônia, a gente vai vencer as lutas, as guerras. E Jeremias era o único que dizia, a gente vai, viu? A gente vai passar um tempo lá, até alinhar, e o Senhor vai lembrar da gente depois do tempo, e vai trazer a gente os utensílios do templo. E aí? Chegasse para você dizer, você vai sofrer 70 anos. E agora? Eu vou buscar o que mais? Vou parar de confiar em Deus porque Ele me disse que ia sofrer 70 anos. Ah não, mas aquele cara ali está dizendo que eu vou viver uma vida de bênção até a minha morte. Eu vou atrás de quem? Confiar em Deus não tem fantasia, tem realidade. Se você está vivendo uma realidade que é totalmente diferente do que você imaginava, vá nele. Confiem nele. Ele que vai prover. Deus não é um Deus para dar uma prosperidade fantasiosa, não. A prosperidade do Senhor é segura. Precisamos parar de fantasiar o Senhor. Precisamos entender se literalmente a minha confiança está nele. Então nós teremos 4 domingos para poder refletir, ou início de reflexão, sobre esse entendimento no Senhor. Na continuidade de Jeremias 6, Jeremias 17,
vem dizendo assim, a partir do versículo 7. Mas bendito é o homem. Lembra lá em cima? Maldito seja o homem que confia em outro homem. Lá no versículo 7, ele vai dizendo, mas bendito é o homem cuja confiança está onde? Está onde? No Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto de águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor. Está dizendo que não vai ter calor? Mesmo confiando no Senhor? Está dizendo o quê? Vai ter calor. Porque as folhas, ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa quando o ano da seca chegar. Está dizendo que vai ter o quê? Seca. Mas ele não vai parar de confiar, nem deixará de dar frutos, mesmo na seca. O coração, não, até aí mesmo. Eu já ia mais à frente, mas não tem nada a ver não. Amém? Então, povo santo, está passando por dificuldade? Desta primeira coisa, onde é que está a tua base? Começa a prestar atenção onde é que está a tua base. Onde é que eu estou pisando? Será que está firme? Pula mesmo no lugar onde tu está. Tá? Começa a observar. Está firme? Não está firme não. Então eu preciso ir para um lugar que tenha firmeza. Esse lugar que tenha firmeza é só no Senhor. Outro lugar não existe. E aí vai vir momentos de seca e momentos de extremo calor. Aqui nós estamos assim, ó. Não estamos assim? Estamos ou não estamos? Estamos. É pior do que isso. E eu quero saber se você vai deixar de confiar no Senhor. Agora eu gostaria que nós iniciarmos de novo o Salmo 125. Os que confiam no Senhor, montes de Sião, que não se deixam abalar, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes. Aí eu digo, se você é povo de Deus, o Senhor está ao seu redor. Amém? Olha para os teus pés e bate no chão e vê se ele está firme mesmo. Está firme? Está firme? E no Senhor? Tem essa firmeza toda que você está pisando aqui, como está no Senhor? Se tiver, você está bem. Se não tiver, é melhor você começar a procurar a base dele. E a base dele só tem um lugar. Lembra que a pastora Elis disse: confiança é um lugar? Ela disse aqui, não foi? Confiança é um lugar. Confiança é um lugar. É só nos braços de papai. Não tem outro lugar que nós podemos depositar nossa confiança. Deus é o único que não nos trai. Tá certo? Deus é o único que não age com ingratidão conosco. É só Ele. Então, nós temos esses dias para entendermos sobre a nossa confiança no Senhor. Amém, povo santo? Pergunta para o teu irmão: irmão, você é como Monte Sião? E aí? E aí? Então diga: meu irmão, seja como Monte Sião. Amém? Amém? Já que ele está com dúvida, já que ele ficou meio assim, sem saber se ele ia ou se não ia.
Lembre também de uma coisa. Por isso que o Senhor diz: maldito aquele que confia no outro homem. Nenhum ser humano é capaz de colocar o seu pé em Cristo Jesus. Só você consegue colocar o seu pé lá. Nós podemos dar direções para poder chegar nesse lugar. Mas nós, seres humanos, não podemos... Vem cá, Renato, rapidinho. Pegar o pé de Renato aqui e dizer: olha, Cristo é aqui, tá? Vem cá. Não. Nós não. É só você. Então, povo santo, povo amado do meu Pai, confiar no Senhor é ter fé. Confiar no Senhor é acreditar nele plenamente. Confiar no Senhor é ter intimidade para que a nossa base seja mudada. Fica de ouvido aberto, porque muitas vezes a gente não vai gostar do que o Senhor diz, não. Mas ou a gente faz diferente de todos os dias que nós temos uma revelação que não gostamos, e dizer: Pai, muito obrigado. Mesmo que eu não goste, mas muito obrigado. Porque o Senhor não está pelo meu gosto, o Senhor está pela minha vida. Amém, povo santo?